Para a apresentação. Toca. Legal. Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 2 de junho de 2020, 16 horas. É um imenso prazer começar mais esse webinar organizado pelo Instituto de Economia da Unicamp, através do Núcleo de Economia e Tecnologia, e pela ABIN, pela Associação Brasileira de Economia Industrial e da Inovação. Estamos neste evento. Essa é uma série de eventos que nós temos organizado, né, entre a Unicamp e a ABIN e Unicamp, no sentido de promover uma discussão nesse momento de isolamento social, uma discussão sobre temas relacionados com indústria e inovação. O tema de hoje, da nossa webinar de hoje, é perspectivas da indústria aeronáutica brasileira em tempos de crise, e eu tenho um imenso prazer, desculpem, um imenso prazer de ter a presença virtual aqui dos professor Marcos Barbieri, da Unicamp, da FCA, e do professor Cagliari, o ITA São José dos Campos. Tiago, se eu estiver errado, você me corrige depois, ambos filiados à ABIN, membros ativos da ABIN, então é um imenso prazer ter vocês dois aqui. Obrigado, Marcos, obrigado, Tiago, por aceitar o convite e por estar conosco nesta tarde. Tá? Eu quero agradecer a todos os presentes virtuais, eu quero agradecer a todos aqueles que vão ver a apresentação no YouTube depois, tá? E esse aqui, como eu disse, é uma série de webinars. Nós teremos uma outra webinar na semana que vem, dia 10, quarta-feira, sobre indústria farmacêutica, e no dia 18, uma outra webinar sobre pandemia e reconversão industrial. Fiquem de olho, pessoal, nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no nosso e-mail list. Quem quiser participar do e-mail list, manda um e-mail lá naquele e-mail que a Camila abriu, tá? Vocês podem receber notícias desses webinars, tá? A Camila já adiantou como vai ser a organização. A organização vai ser o seguinte: nós temos 2 apresentadores, 20 minutos para o professor Marcos, inicialmente, depois o professor Tiago, tá? E as perguntas vão ser somente pelo chat. Tá? Então, vocês podem mandar perguntas, eu organizo, eu vou recolher essas perguntas e faço essas perguntas para os 2 apresentadores. Ao final, a gente faz uma rodada, uma ou 2 rodadas, se der tempo, de perguntas. Aquelas perguntas que não der tempo, eu vou passar por e-mail para os 2 apresentadores, depois vocês podem entrar em contato, tá? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu queria passar rapidamente a palavra para o professor Rogério Gomes, vice-presidente da ABIN. Não sei se o Rogério está aqui, eu acho que ele caiu. Deixa eu ver se o Rogério... Rogério Gomes está aqui. Rogério, muito obrigado pela presença. Por favor, faça uma saudação inicial em nome da ABIN, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer a várias pessoas. Eu vou primeiro começar justificando que a Lia deveria estar aqui agora, no meu lugar, como presidente da ABIN, fazendo a saudação inicial, mas ela foi chamada para uma reunião de urgência hoje pela manhã com o reitor lá da UCAM, que estão lá numa crise, então ela não pôde participar. Eu peço desculpas por ela, estou aqui só fazendo assim, às vezes, quero começar a agradecer ao Renato, porque o Renato foi o idealizador dessas sessões, começou por essas sessões do webinar, que propôs, ele, o Zé Eduardo Roselino e o Antônio Carlos Diegues, que começaram a propor isso e ofereceram essa estrutura, essa ideia para a nossa ABIN. Eu e a Lia imediatamente desencampamos e agradeço oficialmente tanto ao Renato, ao Diegues e o Roselino, que foram nossos idealizadores disso e propuseram a ABIN, mas também a Camila, que está aí atrás, e que tem nos ajudado desde o quarto ENEI, tem feito uma série de trabalho de secretaria importantíssimo para nós aqui também da ABIN. Vou fazer uma saudação ao Marcos, porque é demais solícito, a gente pede, ele colabora, para a ABIN há anos está fazendo isso, queria agradecer imensamente, porque eu nunca, muito na nossa vida de pedir colaboração,
tem pessoas que sempre colaboram, né? Obrigado, Marcos. Certo? Tiago, idem também, agradeço muito a participação, é muito bom a gente começar por um tema que é tão candente, é isso que eu propus para o Renato, que a gente tivesse temas das nossas sessões que fossem temas da atualidade, que fossem temas candentes, que falassem do Brasil de hoje. Nada mais do que falar de aeronáutica nesse momento. Agradeço a todos, agradeço aos dois palestrantes e ao Renato em especial. Obrigado, boa tarde a todos, boa sessão. Obrigado, Rogério. Marcos, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu tenho que, obviamente, agradeço as palavras, primeiro do Rogério, obrigado, é um prazer e uma honra poder estar aqui. Obrigado, Renato, pelo convite, fico muito contente de poder estar junto. A Camila, que tem sido sempre o nosso anjo da guarda em todos os momentos aí nesse processo e colaborando. E uma honra poder estar dividindo esse webinar com um colega, um grande colega especial aí, que é o Tiago, um grande batalhador também da área da indústria aeronáutica aqui do Brasil e as preocupações de procurar colocar essas preocupações do ponto de vista acadêmico. Mas vamos lá. Eu vou procurar aqui, eu coloquei alguns slides, mas eu acho que, não sei até que ponto que vai ser tão conveniente, mas vamos lá colocar alguns slides sobre a nossa questão. E, dado o tempo, já que o tempo é bastante exíguo, eu havia até combinado com o Tiago, ele vai entrar mais numa questão internacional, cadeia, e eu vou começar exatamente pela questão da Embraer aqui, a nossa questão da Embraer e a preocupação do que nós temos da nossa indústria aeronáutica. Eu vou rapidamente passar um pouco pela indústria, aqui, 2 minutinhos pela indústria brasileira, falar um pouco do acordo Embraer-Boeing, o acordo que foi suspenso, a ruptura desse acordo, a questão de perspectivas de mercado e a questão do controle patrimonial nesse momento de crise. Então, vamos procurar tratar um pouquinho da questão. Então, falar de indústria aeronáutica brasileira, eu não tenho como falar de indústria aeronáutica brasileira se não for uma indústria centrada numa única empresa. A indústria aeronáutica brasileira, a história da, digamos, moderna indústria aeronáutica brasileira é uma história que está centrada na Embraer, numa trajetória de sucesso da Embraer. A Embraer é um projeto muito bem sucedido, em 50 anos conquistou uma excelente capacitação tecnológica e a competência também concorrencial. É importante verificar que a Embraer não só tem uma competência tecnológica muito grande, mas também uma inteligência de mercado de poder se posicionar, entrar no mercado nos momentos certos, com o produto correto, e essa combinação da competência tecnológica e da competência concorrencial foram centrais para o avanço da Embraer ao longo desse tempo. Então, a Embraer, ela representa alguma coisa em torno de 80% da receita da indústria aeronáutica brasileira. É o comando da indústria. Se eu considerar a cadeia da Embraer, o restante das empresas, apesar das restrições, como o Tiago vai colocar à frente, ela comanda, se colocar a cadeia, mais de 90% da indústria aeronáutica brasileira. Fora a Embraer, basicamente, eu tenho a GE na parte de manutenção de turbinas e a Elibras, fabricação e manutenção de helicópteros. Então, eu tenho uma cadeia de estrutura bastante restrita, não vou entrar aqui. Apesar de ter uma cadeia muito restrita no Brasil, ela é estruturalmente superavitária. O superávit da cadeia da indústria aeronáutica brasileira é superior a $1 bilhão ano no conjunto da indústria. Uma indústria, sem querer entrar em questões, uma indústria estratégica, tanto do ponto de vista de ser o único setor de alta tecnologia, de alta intensidade, de elevada intensidade tecnológica com inserção internacional, também estratégica pela questão de defesa, dada aí a questão da dualidade tecnológica entre produtos de defesa e produtos comerciais fundamentais, e obviamente ela é resultado de um conjunto de políticas públicas ao longo desse tempo. Então, o que houve com a Embraer, que mesmo sendo uma empresa com essa competência, no final aqui colocando aqui um gráfico rapidamente, até um gráfico que está um pouco desatualizado, mas um gráfico que mostra o quê? Em azul, a receita da indústria aeronáutica brasileira. Compartilha sua apresentação, Marcos, por favor. Ah, tá, perdão.
Perdão, pensei que eu estava compartilhando. Perdão, deixa eu colocar aqui. Eu aqui pensando que estava compartilhando essas questões aí de... E olha que estou acostumado com a aula, mas vamos lá. O que eu havia colocado aqui anteriormente era isso daqui, né? Própria questão da perspectiva, a questão da indústria, então falar da indústria, ruptura, mercado, estrutura patrimonial, aqui a questão da indústria aeronáutica, aqui a questão da cadeia, isso aqui é o que é importante, né? Mostrando em vermelho o que é a Embraer, a receita da Embraer, claro que não se compara os seus poréns, os seus ajustes necessários, mas nós podemos verificar que a receita da Embraer comanda a receita da indústria, que está em azul, e em cinza as exportações. Então, o que eu tenho aqui é um acompanhamento claro. E também o que é interessante que nós podemos verificar, você tem uma expansão até 2008, depois da crise de 2008, uma estagnação. Isso tem importante com a segundo ponto. Né? Outro ponto é a diversificação, comparando com as principais concorrentes da indústria aeronáutica dela, mostra que é uma empresa diversificada, atuando no segmento comercial, executivo, militar, e também dentro da área militar, na área de sistemas e espaço, mais recentemente. E aqui uma comparação da Embraer com a Boeing. Então, o que aconteceu na Embraer com a Boeing? Uma comparação das duas empresas, que têm estruturas relativamente semelhantes de diversificação de área comercial e defesa. A Embraer tem ainda um pouco de executiva, mas um ponto importante, comparação na questão da investimentos em P&D. Proporcionalmente, a Embraer, a partir de 2006, 2007, e intensificou a partir de 2010, um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, ela passa proporcionalmente a ter, apesar de ela ter um faturamento muito menor, né, um faturamento de 5 bilhões de dólares, vis-à-vis 93 bilhões de dólares da Boeing, a proporção de investimento em P&D da Embraer é proporcionalmente muito maior que o investimento da Boeing na área de P&D. O que isso daqui leva? Né? O que ocorreu nesse segmento aqui e o que ocorre, o que levou a essa operação Boeing-Embraer e a ruptura desse acordo? Né? Esse foi um acordo que ele era claramente comandado pela Boeing. Ele tinha extremamente vantajoso para a Boeing, porque a Boeing enfrentava uma dificuldade, a Boeing enfrentava uma certa dificuldade de eficiência do ponto de vista tecnológica, tá? E do ponto de vista também financeiro, ela já vinha apresentando resultados de uma financiarização da Boeing. Desde 96, quando ela faz a fusão com a McDonnell Douglas, passa a adotar uma estratégia de contínua financiarização, e isso em 2010, 2011, já começa a estar claro que ela tem deficiências tecnológicas, que levam a problemas muito mais sérios, como em 2019, com a queda de aeronaves do 737 MAX, 2 acidentes quase que na sequência, leva à paralisação da produção dessa aeronave, paralisação inclusive do uso dessa aeronave que está até hoje em solo. Então, a Boeing, ela tinha um interesse muito grande na Embraer por conta do quê? Por conta, obviamente, dessa competência para auxiliar ela, digamos, nessa competência tecnológica, e também entrar no mercado, no segmento de aeronaves comerciais. O problema é como é que foi feito esse acordo, como é que era a proposta do acordo. Seria um acordo até, poderíamos imaginar, um acordo que pudesse ser vantajoso, mas na época não era um acordo de parceria, sim uma aquisição. Ela passava a adquirir a aviação comercial da Embraer, que era o principal negócio da aviação comercial, por 44,2 bilhões de dólares. Ela ia ter 80% do capital da aviação comercial, 100% do controle, e inclusive nos próprios relatórios estava incluído. A aviação comercial da Embraer passa agora a ser parte da cadeia de produção e fornecimento da Boeing. Então, ela passaria a fazer parte. Mas o que significa? Poxa, eu estou desfazendo uma parte da empresa, não era só uma parte, era o coração da empresa que estava sendo transferido.
A Boeing, a aviação comercial que seria transferida para a Boeing representava mais de 50% das receitas, mais de 80% dos lucros e incluía, esse é o ponto-chave, as principais unidades produtivas e de desenvolvimento da Embraer. Então, a Embraer que restaria seria uma empresa fragmentada, uma empresa que teria menos de 50% de receita, menos de 20% dos lucros e uma estrutura produtiva fragmentada, não integrada, sem capacidade de desenvolvimento. Restaria a área de defesa, mas basicamente ficaria na área de produção e executiva. Um detalhe, parte da aviação executiva, a produção final está nos Estados Unidos, e mesmo na área de defesa, o principal negócio de defesa, que é o jato cargueiro, que agora começou a entrar em operação, que entrou em operação ano passado, chama KC-390, esse avião daqui, essa nova aeronave, ela também faria parte de um acordo. Não do acordo total, onde teria uma aquisição aqui completa pela Boeing, mas a Boeing faria aqui sim uma joint venture, onde a Boeing teria 49% do controle dessa empresa que produziria, não só a venda, mas a produção e venda dessa aeronave. Qual o ponto qual a questão, dados esses pontos aqui, qual a questão? Sempre foi colocado como argumento de que a Embraer precisaria fazer o acordo porque ela não tinha uma alternativa. Desde que a Airbus adquiriu o negócio de aviação comercial da Bombardier, que era a sua principal concorrente, se colocava a Boeing como uma alternativa, mas não como uma alternativa, como um modelo de alternativa, mas foi colocada como a única alternativa. E aí eu passo a ter um problema do quê? Se eu parto de uma premissa errada, eu construo toda uma estratégia errada. Qual que era a premissa que eu tinha? De que, dado a necessidade de se fazer o acordo com a Boeing, qualquer acordo com a Boeing era melhor do que nenhum acordo com a Boeing. Então é a partir daí que se constrói o grande argumento que eu tenho. Só que o problema é que, dado a maneira com que estava colocado o acordo, um acordo com a Boeing significaria o desmonte da Embraer. O que restaria da Embraer seria muito pouco. A Embraer, como nós conhecemos, uma empresa integrada, uma empresa competitiva, a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, como foi colocado nos slides anteriores, essa empresa deixaria de existir nessa operação. Então, eu teria uma contradição em si. Para salvar a Embraer, eu faria o acordo, mas o acordo resultaria na própria destruição da Embraer. E esse acordo foi passando por todas as etapas. Isso daí foi, obviamente, que lado brasileiro teria interesse disso? O lado dos acionistas. Até porque a Embraer, aí que é um ponto que eu vou tratar no final, a Embraer não é uma empresa de donos, a Embraer é uma empresa de acionistas. E um acionista, obviamente, está visando a questão, muitas vezes, de curto e médio prazo. E a própria direção da empresa, a partir de 2017, caminha dentro dessa estratégia daqui. Essa foi uma estratégia que ela aceita essa proposta da Boeing, caminha nessa direção com a Boeing e avança, passa a ter todos os acordos de necessidade, os acordos, as autorizações necessárias por parte do governo brasileiro, principalmente porque ele detinha o Golden Share, autorizado. Isso daqui seria aqui apenas a estrutura do que seria. Isso daqui é a Embraer, a aviação comercial passaria para a Boeing com 80%, ela ficaria com a aviação de defesa executiva, só que, além disso, o principal avião, e com melhor perspectiva, que é o KC-390, passaria a ter uma joint venture aqui com a Boeing, onde aqui seria 51% e aqui 49%. Detalhe, essa joint venture com a Boeing na área militar teria sede nos Estados Unidos. Então, seria uma questão bastante complicada, né? Nós teríamos uma questão aqui bastante complicada, caso essa operação fosse bem sucedida. Essa operação não é bem sucedida, não por conta das restrições da empresa brasileira, não por conta das restrições do governo brasileiro, mas por conta de um problema da Boeing. A Boeing está numa situação pré-falimentar
ela já vinha com deficiências técnicas, inclusive a Embraer era uma das estratégias dela de procurar colaborar para essa recuperação da empresa estadunidense, e isso daí não ocorre. Ocorre que ela entra num processo, o principal produto dela é paralisado, a empresa entra, verifica-se as agências de certificação americana começam a verificar N problemas técnicos, não só nessa aeronave, mas também em outras aeronaves, na área espacial ela passa a identificar problemas, e a empresa abandona a Embraer desse projeto daqui. Qual o problema que eu tenho nisso daqui? É que ao longo desse tempo, a Embraer passou a ter custos com essa operação. Apesar de ela ter saído e não ter transferido a operação para a empresa estadunidense, o que ocorreu? Ela levou, ao longo desses 2 anos e pouco, ela cindiu as operações. Então, se essa operação aqui, o que foi colocado aqui anteriormente, não foi transferido para a Boeing, mas ela foi desmembrada, a área de aviação comercial foi desmembrada da Embraer. Ou melhor, ao contrário, a Embraer foi desmembrada da área de aviação comercial, que seria transferida para a Boeing. E essa cisão da empresa, que não foi transferida, mas foi cindida, passa a levar a 3 importantes custos. Primeiro custo, um custo financeiro superior a 500 milhões de reais por conta dessa operação. Inclusive, está refletindo agora, estão saindo os resultados negativos da Embraer. Um dos aspectos dos resultados negativos é por conta desse custo da cisão. E é isso que a Embraer agora vai buscar, junto de tribunais extrajudiciais ou judiciais internacionais, obter junto da Boeing. Segundo, eu tenho um custo operacional, já que eu tinha uma empresa integrada, uma empresa unida, e essa empresa integrada, ela se desintegra. As equipes que trabalhavam em conjunto passam a se desintegrar. Há, inclusive, questões, inclusive, de que quem vai ficar em que área, qual a perspectiva, isso levou a problemas operacionais grandes. E problemas estratégicos. Porque ao longo desses 2 anos e meio, a única coisa que a Embraer fez, e a direção da Embraer fez, foi se preparar para a cisão, em transferência dessas operações para a Boeing. Então, quaisquer projetos de médio e longo prazo, quer dizer, o que já estava vindo dos projetos anteriores, ela continuou. Mas, por pensar à frente, pensar projetos novos, tecnologias novas, avanços, isso ficou estagnado. Principalmente projetos novos ficaram estagnados. Então, ela teve uma perda financeira, ela teve uma perda operacional e ela teve uma perda estratégica ao longo desses 2 anos. Ela não volta exatamente ao que ela estava numa situação. Pior ainda, volta numa situação em meio de uma pandemia. Então, ela volta dentro de uma situação meio pandemia. Então, nós temos 2 crises, ela tem que enfrentar ao mesmo tempo. Voltar a se reestruturar, o que já a própria direção da empresa voltou, que vai haver uma reintegração da empresa, ela volta a se reintegrar, é o que está colocado, e obviamente todos os ganhos de sinergias necessários para ela fazer, mas ela teve um custo para se dividir, ela vai ter um custo para se reintegrar, tanto do ponto de vista financeiro, quanto operacional, quanto de tempo, e ela passa a ter esse enfrentamento dessa crise daqui. E aqui eu gostaria de rapidamente entrar em 2 pontos. Perspectivas que eu tenho, acredito que nós podemos até discutir um pouco mais, mas eu queria colocar essa base. Apesar de todos os apesares, a Embraer é uma empresa que ela tem uma atuação interessante. Ela está em todos os segmentos que ela atua, isto é, no segmento comercial, no segmento militar e no segmento executivo, elas estão entrando em operações produtos que ela havia desenvolvido. O Praetor na área executiva, que está começando a dar uma perspectiva de que ela consiga avançar melhor na área executiva, no mercado de jatos um pouco mais sofisticados. Na área militar, o que eu já comentei, o KC, que fazia parte do acordo com a Boeing, inclusive, há uma perspectiva de manter o acordo comercial com a Boeing, que eles tinham assinado em 2002, então pode até ser, o acordo comercial seria excelente com a Boeing, mas que ficasse restrito à área comercial.
O Gripen, que é um avião de caça que está sendo desenvolvido com a Suécia, está começando agora, vai começar a ser produzido em série, e principalmente na área comercial, o E2, que é a nova família de jatos comerciais. Vamos colocar aqui sem fazer propaganda, o jato da Azul, mas não é o jato da Azul, é a nova versão do jato da Azul que está entrando em operação. Então, ela tem projetos na área de tecnologias avançadas, fez um acordo com a WEG na área de aviões elétricos, que a base de propulsão de perspectiva seja em motores elétricos para o futuro. Ela tem um acordo, assim como principalmente a Airbus tem avançado nessa área, junto com a Siemens, a Embraer tem avançado nessa área junto com a WEG, e veículos aéreos, inclusive projetos disruptivos, como veículos aéreos urbanos de curta distância, em parceria com outras empresas, coordenada pela Uber. Então, ela tem atuado nessa... Então, ela tem, digamos, essa competência tecnológica, essa competência, digamos, de inteligência de mercado, são os dois grandes ativos que a Embraer ainda tem. Os concorrentes, o grande preocupação da concorrência continua sendo o que era Bombardier e agora está com a Airbus, que agora ganha uma nova escala, então passa a ser um ponto-chave. A Bombardier, a Boeing está em situação de crise, não vai entrar no segmento da Embraer tão cedo. Os chineses e russos estão entrando, mas em segmentos superiores, e os japoneses, eu não coloquei aqui, estão desistindo da operação, estão saindo do mercado com um projeto novo, eles adquiriram projetos antigos. E tem uma possibilidade aqui. Então, em mercado, não fosse, digamos, essa crise da pandemia que nós estamos vivendo, do Covid, nós teríamos até uma perspectiva de retomada razoável para a empresa. O problema é a crise de pandemia. E na hora que eu entro na crise de pandemia, aí eu tenho uma questão financeira. E eu tenho aqui, por exemplo, a questão, as ações da Embraer ao longo dos últimos anos. Nos últimos meses, perdão, de junho para cá, ações da Bovespa, P3 agora, né? Em torno de R$20 por ação, você despenca as ações aqui. Hoje até subiu um pouco essa especulação aí sobre possibilidade de uma empresa dos BRICS adquirir, totalmente especulação. Teve uma pequena, em torno de R$7, R$7,40 estava ontem as ações da Embraer, mas ela cai a muito, vai colocar, na melhor das hipóteses, até 1/3 do valor da empresa, o que gera uma questão de especulação muito grande, que ela possa ser adquirida ou por uma empresa concorrente, no caso, o risco de ela ser adquirida por um outro concorrente, ou o risco de entrar algum especulador que também leve ao desmonte da empresa, uma visão de desmonte. Então, o que é fundamental agora é a entrada do Estado. Eu acredito que eu posso discutir um pouco mais isso depois nas questões, mas a entrada do Estado também no controle da empresa para evitar esse desmonte. Não adianta eu apenas entrar o Estado com recursos, se você não tiver parte desse controle, sair dessa lógica financeira do acionista para ter a lógica financeira de um controlador, digamos, de uma lógica de dono da empresa. Eu sei que acho que já passei do horário aqui e passo então a palavra ao Renato e ao Thiago. Agradeço a todos, desculpa, tanta coisa em pouquíssimo tempo. Obrigado. Obrigado, Marcos. Não, você passou 2 minutos apenas. Pedi para você parar a apresentação, né? Isso. Isso, compartilhar sua tela. Já temos 2 perguntas, já estou colecionando 2 perguntas. Uma do Fernando Sarti, outra do Hugo Rezende, mas eu passo para você as perguntas depois. Eu passo para o Thiago fazer a apresentação. Thiago, muito obrigado mais uma vez pelo convite, a palavra é sua. Tá ok. Renato, muito obrigado pelo convite do Nate, da BEIN. Para mim é uma honra tá aqui com vocês. Eu vou tentar ganhar esses 2 minutos para a gente gerar mais discussão. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Com vocês. Vejam. Acho
que agora foi. Eu tenho uma apresentação pequena, a minha proposta aqui é tentar complementar um pouco o que foi falado pelo Barbieri, tá? Então, eu vou tentar dar uma visão geral do mercado atual, do que a gente está vivenciando no mundo, que, em grande parte disso, eu acho que já é bastante noticiado. Nós estamos trabalhando, estamos falando de um mercado onde o impacto da pandemia, ele se mostra provavelmente, talvez exagerando no termo, mas provavelmente de maneira mais forte entre todos os outros mercados, né? A gente está falando do mercado da aviação civil. Eu vou focar na aviação civil aqui, porque o Barbieri já falou bem dos demais mercados que existem dentro da indústria aeroespacial, mas vou passar algumas informações, trazer principalmente algumas informações da ICAO, para depois a gente falar um pouquinho da estrutura da indústria aeroespacial, porque o que eu queria defender aqui, o que eu queria chamar a atenção, também de maneira complementar ao Barbieri, é a necessidade da gente entender o que a gente precisa para uma sobrevivência ou para uma solvência da realidade da Embraer hoje, mas também pensar no horizonte de futuro, o que a gente pode pensar para a indústria aeroespacial brasileira como um todo, tá? Então, nesse ponto, eu acho que o que eu posso contribuir um pouco é o que eu estou fazendo aqui na Itália, o trabalho do meu pós-doutorado, que é realmente estudar essa estrutura da indústria aeroespacial de uma forma um pouco mais... Vou tentar trazer um pouco de teoria aqui, mas bem pouco, para a gente não ficar muito focado nisso, tá? Primeiro, eu vou ser o guardião da catástrofe, né? O Barbieri já foi um pouco, mas eu vou piorar essa situação. Vamos pensar o seguinte, da onde que vinha o mercado da aviação civil no mundo? A gente vinha de uma evolução bastante constante, linear, mas que pelo menos desde 2009, e eu estou trazendo 2009 por causa da crise econômica, a gente tem um aumento de 73% no fluxo de transporte de passageiros. Então, como a gente está trabalhando com o mercado com alto ciclo de vida de produto, a gente está falando de um posicionamento das empresas, olhando com um horizonte de longo prazo e se preparando para um oferecimento de capacidades e de crescimento, visando essa continuação do crescimento. Então, se a gente for procurar e verificar essa estrutura, essa estratégia das empresas, a gente tem um aumento das capacidades produtivas das empresas, a gente tem um processo de concentração, que o Barbieri já falou, Airbus, Bombardier, a gente tem uma entrada no mercado de determinados mercados na Ásia, e Ásia, Europa, MC21, a Comac ofertando também. Então, a gente tem uma proposta de crescimento que vem aí, a partir da pandemia, com uma queda de aproximadamente 94% de todo o comércio em abril. Então, esse gráfico é realmente para a gente ficar preocupado, né? Esse é um gráfico da ICAO, no qual ele mostra toda essa evolução desde 1945 do tráfego aéreo. A gente tem um tráfego doméstico, um tráfego internacional. A gente mostra que, em qualquer das crises que nós estivermos chamando a atenção aqui, a evolução ou a modificação de tendência da evolução do tráfego de passageiros, ela é praticamente imperceptível. E eu estou falando praticamente imperceptível fazendo a nossa comparação com hoje, o que o Covid fez. Então, a previsão do que a gente está falando aqui é algo em torno de menos 35% a 65% no total de passageiros transportados em 2020. Porém, só em março e abril foi menos 90%. Basicamente, todos os mercados do mundo passaram por esse processo. O Brasil foi em torno de 92% também. Tivemos notícia aí da TAM falando em 94%. Mas a gente está falando, então, que a gente foi de 100 para 6 passageiros transportados. Basicamente, nessa evolução do mercado. Então, ok, nós temos um impacto muito grande que, dada os delays temporais, mas também as estratégias das empresas, eles basicamente cortaram todas as estratégias pela metade. Jogaram no chão toda aquela previsão, aquele cenário de preditivo do que iria acontecer no futuro da indústria. Isso daqui também é uma simulação de cenários da ICAO, bastante, eu diria, né, aí é uma crítica minha, bastante otimista, tá? Porque até mesmo no cenário menos otimista deles, eles estão considerando uma crise operando basicamente em 2020 e alguma coisa em 2021, com algumas voltas ou não, mas mesmo no cenário mais otimista, tá? No melhor dos cenários, no qual o retorno começaria em maio,
a gente tem uma volta só até o fim do ano, no qual a gente não consegue voltar a valores, aos valores predecessores do que a gente tinha antes da crise, tá? Mas esse cenário já não é possível, eles estão falando de maio, então a gente já tem um reposicionamento aqui para entender, provavelmente a gente não vai voltar, tá? Nessa questão. Os impactos, eles são diferenciados no mercado internacional e no mercado doméstico. É bem provável, e isso é bastante discutido, e existem posicionamentos, mas normalmente a gente caminha para o mesmo sentido, de entender que o impacto a nível global vai ser maior. Se a gente está falando de impacto a nível global maior, a gente está falando de modificações e movimentações de mercado diferentes para um mercado de acima de 150 centos, 150, 170, que é onde a Embraer não atua hoje, e mercados abaixo disso, que são mercados de impacto regional. Mas, de qualquer forma, a modificação nas tendências de mercado, elas são tênues. Se vocês olharem aí, eu estou mostrando da América Latina e Caribe. Basicamente, o resto do mundo segue o mesmo padrão de acordo com o que a ICAO espera hoje, tá? E que está variando muito em torno em poucos dias, em cenários semanais, tá? E, além disso, uma questão que não está sendo considerada aí é qual será o novo normal da demanda, certo? Existe toda uma discussão da modificação, provavelmente, das preferências da demanda, das possibilidades da demanda, quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de mercados com elasticidade da demanda muito diferentes, certo? A gente está falando do mercado de turismo que provavelmente vai ter um retorno bastante complicado, por causa do fechamento das fronteiras ainda. Aqui na Europa, a gente só pode viajar dentro os países da Europa só estão recebendo visitantes de dentro da Europa. As fronteiras estão fechadas para o Brasil. Então, nós temos uma tendência de turismo que ninguém sabe para onde vai, e uma tendência de negócio que provavelmente é uma modificação de preferência de demanda, né? Não vou entrar muito nessa discussão, mas já tem se discutido muito, não só o home office, mas também a possibilidade de se modificar a estratégia de atuação em viagens de negócios. Então, a gente não sabe mais ou menos para onde vai isso também, mas isso, de qualquer forma, quando eu estou falando de turismo ou de negócio, eu estou pensando na retração da demanda, e essa redução do número de voos, ela vai impactar a cadeia de produção da indústria, certo? Na verdade, ela já está impactando. Eu trouxe aqui só algumas chamadas de algumas notícias que a gente vê no cenário como um todo, no qual a gente vê os impactos, e aqui o que a gente está vendo basicamente é o impacto em grandes empresas, que eu vou falar um pouquinho dessa questão estrutural da indústria aeronáutica, só para a gente poder diferenciar um pouco disso e pensar um pouco mais no impacto como um todo na cadeia. Então, porque, basicamente, se a gente pensa na indústria aeronáutica, normalmente, o primeiro ponto que veio à nossa mente são os grandes prime contractors, né, as grandes empresas produtoras do produto final, que estão trabalhando no final da cadeia jusante, e que são realmente as grandes integradoras de projetos, que são as grandes integradoras de sistemas, e que estão trabalhando também, basicamente, no modo onde eles têm o poder da governança de toda a cadeia, certo? E eles estabelecem relações de governança com essa cadeia de maneiras diferenciadas, tá? Existem maneiras mais relacionadas que se convencionou chamar parcerias de risco, onde existe uma relação quase hierárquica, onde as empresas, elas são parceiras no risco, mas são parceiras no resultado. Isso basicamente ocorre com outras empresas que têm capacidades tecnológicas melhores e que conseguem responder às demandas. E aí eu estou falando do Tier 1, do Tier 2, né? Estou falando de empresas de subsistemas, de sistema de propulsão, integradoras, tá? Estou focando mais na indústria de aviação civil, mas a gente pode expandir isso daqui para a indústria da defesa. Mas também nós temos relacionamentos, aonde são os relacionamentos que têm uma hierarquia pré-estabelecida, aonde existe uma relação em que as empresas, elas dependem muito da empresa que governa essa cadeia produtiva, basicamente, e que os relacionamentos são dados com determinadas estratégias que são padronizadas, vamos dizer assim, né? E aí eu estou falando do relacionamento, basicamente, de empresas do Tier 1, empresas Prime Contractors, ou empresas do Tier 2 com as empresas do Tier 3, ou do Tier 4, que aí a gente não vai entrar muito nesse ponto, porque aí já são empresas com escopo maior, e que a gente não consegue, muitas vezes, diferenciar essa atuação. Mas, de qualquer forma,
todo esse sistema, ele se dá com capacidades tecnológicas diferentes, com relações de governança diferentes e com relações diferenciadas também em relação ao ambiente do sistema de inovação onde elas estão trabalhando, tá? Basicamente, o que a gente pode chamar a atenção aqui é que todas essas empresas, elas trabalham numa atuação onde existe um impacto muito importante da cadeia global de valor, tá? Na capacidade no aprendizado dessas empresas, mas também existe um impacto muito importante do sistema de inovação nacional na capacidade dessas empresas. Então, eu vou trazer aqui só uma possibilidade de análise que eu tenho trabalhado aqui com o Petrobelli, que é basicamente dizer o seguinte: existe uma força de alimentação para frente, aonde é importante para as empresas estarem trabalhando na cadeia global de valor, certo? Porque elas recebem acesso ao conhecimento em relação aos requerimentos de produto, a tecnologias, a licenciamentos e etc. Mas também existe uma alimentação para essas empresas que é vindo do sistema de inovação, certo? Que é exatamente a capacidade que é criada nesse sistema de inovação que pode fornecer possibilidades de aprendizado para essa empresa. Tudo isso vai gerar base de conhecimento dessa empresa, vai gerar base de capacidades e vai ter um fluxo de feedback. Dentro dessas empresas, dessas firmas locais, esse fluxo de feedback vai voltar tanto para o sistema de inovação, a partir de novas demandas, onde as empresas demandam novas necessidades dentro desse sistema de inovação, quanto essas empresas atuando de maneira melhor dentro das cadeias globais de valor, certo? Então, esse fluxo de retroalimentação, ele vai ser de uma forma no qual os conhecimentos vêm da cadeia global de valor, e os conhecimentos também vêm do sistema de inovação. Isso capacita a empresa no qual ela retroalimenta o sistema de inovação, e ela se capacita para que ela consiga operar dentro da cadeia global de valor. Então, todo esse processo, a gente pode dizer que ele ocorre conjunto, e a gente pode começar a pensar, a falar o seguinte: então, é importante dentro dessa estrutura, quando eu estou falando a nível país, que as empresas consigam participar dessa cadeia global de valor e que elas consigam fomentar também um sistema de inovação mais relevante, no qual ele consiga trazer resultados para ela, para essa empresa, e no qual essa empresa também consiga trazer resultados para o sistema de inovação. Aqui eu estou trazendo um resultado bastante incipiente, preliminar, tá? Que são alguns resultados de trabalhos que a gente está fazendo aqui, para saber como que se dá essa estrutura da cadeia de valor, essa estrutura da participação da empresa dentro da cadeia de valor e a capacidade do sistema de inovação dela em gerar conhecimento. Eu estou dividindo aqui essas capacidades entre os maiores países com elevado crescimento nos últimos anos, e o Brasil, tá? Para a gente diferenciar e ver o que o Brasil está passando, o que a gente está vendo na situação brasileira. Basicamente, quando a gente entra mais a fundo nessas análises e destrincha os países, a gente vê que os países têm uma produção mais balanceada na cadeia. Ou seja, existe uma divisão na quantidade total de produtos exportados desse país, no qual a participação de empresas do Tier 1, 2 e 3 é muito importante. Tá? Ela tem alto nível de comércio, ela tem alto share de trade em todas essas relações. E os países com alto crescimento têm crescido muito nesse balanceamento, ou seja, eles conseguem adensar a cadeia produtiva como um todo, certo? Eles têm um adensamento no qual as indústrias vão estabelecendo como um todo. E isso, para a gente, chama atenção nessa análise que a gente está fazendo, por quê? Porque isso gera capacidade, isso está ligado de um sistema de retroalimentação, não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a gente não está chegando nesse ponto de relação causal, mas no qual, exatamente, os países que têm estabelecido essa relação de comportamento de cadeia mais balanceada, eles têm gerado capacidades de sistema inovativo também maiores, no qual a gente pode, de alguma forma, verificar que essa retroalimentação ela é muito importante, CGV e sistema de inovação, ok? Então, isso para a gente chama atenção para dizer o seguinte, que é o que o Barbieri estava falando, e que eu e o Barbieri a gente discute praticamente toda semana, assim, de conversar sobre a indústria mesmo, né, da gente pensar o que está acontecendo, que é, no Brasil hoje nós temos um grande player, que é a Embraer. Se a gente olha aqui as variáveis do sistema de inovação, basicamente dentro dos indicadores das empresas inovadoras, a quantidade de empresas inovadoras no Brasil, que está dentre as maiores do mundo, é a Embraer, com uma relevância muito grande, como o Barbieri já mostrou, né? Eu estou trazendo aqui em torno de 375 milhões no horizonte 2015 e 2018.
de P&D, o que dá, no último ano, em torno de 6% a 7%, se eu não me engano, Barbieri pode me corrigir se eu estiver errado, de P&D em relação à receita líquida de vendas. Porém, esse sistema não foi criado, tá? Vou deixar isso dado aqui, porque a gente precisa pensar nisso. Eu acho que isso, dado que a gente tem uma situação de crise, a gente tem que pensar o que esperar do futuro. Então, basicamente, ao pensar isso, eu estou deixando isso em aberto aqui, sistema balanceado e capacidade do sistema de inovação, onde a concentração das capacidades seja menor, onde eu consiga transbordar e ter uma desconcentração tecnológica e científica maior. Isso é uma coisa que a gente encontrou também, e tem dados para isso, mas eu não mostrei. Não mostrei os dados dos indicadores, mas de alguma forma está ali dada, tá? E a gente está pensando hoje em salvar as grandes empresas. Qual o problema disso? Não estou falando de problema algum, porque basicamente os pacotes de ajuda eles vão focar nas maiores empresas, porque elas têm maior relevância na cadeia produtiva como um todo. No Brasil, a gente está falando de 80% da oferta, como o Barbieri falou, de 80% da receita, e pelo efeito que se espera transbordamento também que essas empresas podem trazer para trás. Mas aí eu levanto a indagação, é para a gente pensar mesmo, eu quero gerar mais dúvidas aqui do que resposta, porque nem eu tenho resposta, né? Esse transbordamento deve ocorrer facilmente? A ideia é, como que a demanda vai se comportar, como que o posicionamento das empresas a jusante, quando eu estou falando do mercado de aviação civil mesmo, eles vão se comportar visto a inflexão da recuperação e os novos padrões da demanda, certo? Então, dado isso, será que esse transbordamento das capacidades de financiar o prime contractor, para que ele possa transbordar essa capacidade e gerar por efeitos diretos e indiretos toda a cadeia, será que isso vai acontecer? A gente tem, e para lembrar disso, eu vou chamar a atenção, que é uma discussão que a gente tem feito também, essas diferenças das capacidades produtivas, elas significam diferente poder de pagar para financiamento. Uma coisa é eu dizer que a Embraer está lá e o governo vai salvar a Embraer, porque isso está meio que aventado e sinalizado já. A outra coisa é falar dessa indústria brasileira que tem em torno de 70 a 80 empresas de baixa e média capacidade produtiva, o que vai acontecer com elas, certo? Elas têm capacidade de poder de barganha para esse financiamento, dado que elas operam quase uma situação de monopsônio, e o principal demandante é a Embraer, e a Embraer tem um problema, qual que é a capacidade de financiamento que ela vai ter dentro a indústria de financiamento, a indústria do mercado financeiro? Em suma, como que esse empréstimo vai repercutir na cadeia, e como que essa cadeia, dado que ele não repercuta, e dado que não haja transbordamento, como que essa cadeia vai conseguir se sustentar? Tá? Então, o que esperar desse futuro da indústria? A nível mundial, essa instabilidade, ela dificulta qualquer previsão. Como eu falei, essas previsões da ICAO, elas são baseadas em tentativas de percentuais de estabelecimento que, basicamente, tem mudado bastante ao longo dos períodos. A gente não sabe como os países estão se comportando, isso vai depender da estrutura e da estratégia dos países no combate à pandemia. Tá? Só que, basicamente, a gente sabe que existe alguma tendência a uma concentração de mercado e aumento de parcerias. O que o Barbieri falou é o que a gente está discutindo aqui, o que a Embraer pode fazer. É isso que a gente está pensando já para a Embraer, é isso que todo mundo está pensando e saber por onde vai caminhar. No caso do Brasil da Embraer, a gente não está falando de parceria com empresas nacionais, até praticamente porque nós não temos empresas nacionais, basicamente dentro da indústria aeroespacial, no qual a Embraer tem a capacidade de estabelecer a nível de capacidade de conhecimento, fluência de mercado, essas empresas. Então, por isso que a gente sempre está pensando em parceria com empresas estrangeiras, certo? Então, quando a gente chama a atenção disso, a gente fala, olha, será que não existe uma oportunidade de olhar para ver o que está acontecendo no mundo, para ver quais são as estratégias que são estabelecidas? Poderia discutir aqui a estratégia da China, a estratégia da Rússia, a forma como elas se posicionaram, que elas estão conseguindo desenvolver seus produtos, apesar dos seus problemas, lógico, mas são estratégias bem diferentes do que foi estabelecido para o Brasil através da Embraer. Tem uma diferença bastante grande em relação a isso. Mas, dado toda essa questão, dada toda essa dificuldade, quando a gente está discutindo a Embraer, e o resto da indústria, certo? A grande pergunta para mim que surge agora, e que a gente precisa pensar existe uma oportunidade de fortalecer a cadeia de valor brasileira? Existe uma oportunidade de trabalhar com essas empresas que estão a montante na base da Embraer? E o que fazer para que essas empresas continuem a existir, basicamente? Eu acho que o momento agora é igual ao momento da pandemia, né? A gente precisa existir primeiro, para depois pensar como que essa estrutura vai se dar.
Ok? Eu vou encerrar por aqui, eu espero, Renato, que eu tenha conseguido acabar num tempo menor. Eu interrompi o compartilhamento já, deu certo? Tudo certo. Ok. Obrigado, Tiago. Excelente apresentação, Marcos. Antes de iniciar o debate, eu queria saudar a presença virtual dos meus colegas Fernando Sarti, do professor Antônio Diegues e do professor Marco Rocha. O professor Célio está presente e pediu para eu saudar todos os presentes em nome da direção do Instituto de Economia. Eu queria também saudar a presença dos nossos colegas e amigos Adriana Marques, da Facamp, Ana Lúcia Tati, da URGS, Janaína Ruffoni, José Roselino, da Leonardo Ribeiro, Márcia Rapini, da UFMG, e o Mauro Turri de Sá, da UFAM, da Federal do Amazonas. Tenho muitas perguntas aqui, eu vou passar as perguntas para vocês, tá? Muito obrigado a todos pelas perguntas muito interessantes. Marcos, o Fernando Sarti mandou uma pergunta para você. Eu vou falar um conjunto de perguntas para você, Marcos, depois eu passo as do Tiago, pode ser? Marcos, o quanto esse período longo de negociação, de transferência de informações internas e sigilosas à Embraer, muito importante essa pergunta, prejudicarão a empresa daqui para frente, né? O Hugo Rezende, se eu não me engano, o Hugo é do IPT, está presente. Obrigado pela presença, Hugo, e pelas perguntas e pelas observações. Hugo, ele faz uma observação, Marcos, sobre o projeto da VEG, você fez referência, que ele diz que é apenas de pesquisa aplicada. O Sky, segundo o Hugo, é apenas uma entre as diversas propostas da Uber, né? O Felipe Peixoto, pergunta, Marcos, se você vê a possibilidade do Estado recomprar ações da Embraer por meio de Golden Share. E, por fim, a última pergunta nessa primeira rodada para você, Marcos, depois eu passo para o Tiago, a pergunta do Diegues, professor Diegues, que gostaria que você explorasse um pouco o nível de desenvolvimento das capacitações tecnológicas e organizacionais dos fornecedores domésticos da Embraer, né? A preocupação do que o Diegues coloca é uma preocupação muito importante, que é a capacidade de transbordamento de aprendizado da Embraer para esses outros agentes locais, né? E também no que se refere à estrutura patrimonial desses fornecedores. Tá ótimo. Obrigado, Renato. Obrigado a todos os que fizeram as questões. Peço desculpas pela apresentação minha, a gente tenta falar tanta coisa em tão pouco tempo que muitas vezes espero não tê-los confundido, tá? Mas vamos lá. 3 questões. A do Fernando, né? O custo dessa operação de transferência para a Boeing. Como eu falei, não houve, né? Ainda bem que não houve a transferência para a Boeing. Se houvesse a transferência para a Boeing, a Embraer, como nós conhecemos, não estaria existindo mais. Além disso, nós estaríamos ainda transferindo, né, para uma empresa pré-falimentar que se encontrava numa situação muito mais deficiente do que os especialistas acreditavam, né? Mas vamos lá, ao longo desse processo eu levantei 3 problemas, né? Um custo financeiro da cisão, um custo operacional, porque você precisou acabar com as sinergias que existiam dentro das operações conjuntas das áreas da empresa, conjuntas em conjunto, quer dizer, desde a origem da empresa elas eram a área de defesa comercial, sempre nasceram em conjunto, né? Existia essa sinergia desde a origem da empresa, e a questão estratégica, isto é, a empresa parou de pensar ou parou de elaborar projetos para o futuro, projetos novos. O Fernando coloca uma 4ª questão, isto é, ao longo desse período, a empresa americana, isto é, estadunidense, os americanos também tiveram acesso a conhecimento. Essa é uma questão que está levantada. Não há como eu responder essa questão de maneira afirmativa. Acredito que sim, não sabemos em qual grau. Né? Em qual grau, de que maneira que eles obtiveram a capacidade não só tecnológica da Embraer, a competência tecnológica que eles obtiveram, mas conhecimento da competência de mercado, do que a Embraer pensa do mercado, de que maneira que a Embraer estaria investindo. E é claro que isso daí prejudica,
Você passa a ter uma empresa que é sua concorrente de um outro país que teve acesso durante 2 anos de informações privilegiadas. Faço uma ressalva ainda anterior. Antes da operação Boeing-Embraer, por conta da Embraer estar listada na Bolsa de Nova York, mais de 50% das ações da Embraer estarem na Bolsa de Nova York, por conta de uma operação que foi colocada, acredito que foi uma lawfare, obviamente, dos estadunidenses, uma operação de teve venda de aviões militares para alguns países em desenvolvimento e que se verificou operações não legais por parte da Embraer alguns anos atrás, derrubou-se o presidente da empresa brasileira na época e foi exigido pela SEC, isto é, pelo comitê lá que controla as empresas de ações abertas dos Estados Unidos, que um especialista estivesse dentro da Embraer. Isso antes da operação com a Boeing. Então, o fato é, a vulnerabilidade está aí, mas também você tem uma vulnerabilidade pelo capital da Embraer está no exterior. Então, eu colocaria esse ponto. Agora, com certeza teve alguma transferência de conhecimento, não sabemos como. Né? Não sei se a própria Embraer sabe o quanto ela perdeu e o que ela perdeu de conhecimento estratégico nesse momento aí. Perdeu não, foi obtido pela concorrente estadunidense. Tá? A segunda questão, a do Hugo, muito interessante. Hugo, concordo com você plenamente, o projeto da VEG é um projeto de tecnologia, ainda de tecnologia básica, ainda nos primeiros níveis do TRL, né, são projetos básicos, mas que se pensa num futuro, quer dizer, o que eu estaria colocando um pouco, na hora que eu falo, e também do Uber, não é a única, a Uber, né, a empresa Uber, que ela opera, e não só ela, tem algumas outras concorrentes, eu estou até com uma aluna de iniciação trabalhando nisso, você tem várias empresas no mundo que estão procurando desenvolver, digamos, entre aspas, carro voador, tá? Seria o quê? Eu chamei Evito, é veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. Então, isso, por exemplo, seria muito interessante, né, para cidades próximas. Por exemplo, fazer a distância São Paulo, Guarulhos, Campinas, Limeira, né? Seria interessante que houvesse. E ele congrega um conjunto de inovações tecnológicas, novos materiais, inteligência artificial, internet das coisas, redes de alta capacitação, tudo isso daí vai estar congregado dentro dos eVTOLs, né? E nesse sentido, a Embraer está entrando nesse mercado, junto com outras empresas, participando pelo menos, assim como está entrando com a VEG na área elétrica em pesquisas, indica uma capacidade, uma preocupação de futuro. Agora, isso não é o suficiente para manter a empresa, obviamente, não vamos colocar, alguns casos eu vi, na época que estava algumas pessoas defendendo a cisão, porque essa área não iria para a Boeing. Então agora a Embraer não vai ser mais uma fabricante de avião, mas nós somos uma empresa de alta tecnologia. Não, é um projeto para disruptivos com potenciais de longo prazo. Não é isso que vai resolver agora a questão da Embraer. A questão da Embraer agora, e aí eu vou para a terceira questão do Estado, a Embraer ela precisa não apenas do suporte do Estado, como ela sempre teve um suporte muito forte do Estado para financiar vendas, garantias de vendas, equalização de taxa de juros, mas agora vai precisar de demanda. Né? O Thiago muito bem colocou aí, agora eram de cada 100 passageiros, agora você tem o quê? Meia dúzia de passageiros. Então, vão precisar, a Embraer vai precisar, assim como as outras empresas fabricantes de aeronaves do mundo, vão precisar de um suporte do Estado. Onde vai ter que entrar? Além de suporte de garantias financeiras, auxiliar exportações, auxiliar o financiamento do que tiver, ela vai ter que entrar, o Estado vai ter que entrar pesado em demanda. Vai ter que entrar via aquisições militares, o KC-390 é uma aeronave com potencial bom, a Força Aérea Brasileira já adquiriu 28 aeronaves, então que antecipe essas encomendas. O Gripen, que é uma outra aeronave militar, foi feito um lote de 36,
existe o desejo e a necessidade da Força Aérea de um segundo lote. Seria muito conveniente um segundo lote, até porque o Gripen, ele teria uma vantagem não só de capacidade produtiva, que nesse sentido até a produção dele não exige muito de produção, mas como ele é um projeto de, digamos, de transferência de tecnologia junto com os suecos, o segundo lote avançaria a questão tecnológica, principalmente na área de integração de sistemas. Então, seria muito importante para a Embraer, talvez um segundo lote do Gripen, e não só para a Embraer, também para empresas fornecedoras, a EL, a Caer, poderiam participar, né, um pouco na linha do que o Thiago estava discutindo, né. Agora, também há necessidade de se discutir, dada a crise, a necessidade de discutir dessa participação do Estado, quem controla a Embraer. Dado que é uma empresa estratégica de defesa, dada que é uma empresa que é a única grande empresa brasileira de alta tecnologia, inserção internacional, né, muito mais do que uma fabricante de aviões. A Embraer é a nossa Samsung, usando um pouco aí sendo um pouco irônico, né? Onde que está o controle? Quer dizer, eu estou com o controle pulverizado, grande parte dele, mais de 80% sob controle de acionistas estrangeiros, dentro de uma lógica financeira. Que hoje o acionista não está preocupado, ele vê a rentabilidade. Se eu não estiver fabricando avião, eu invisto numa fábrica de chocolate ou num banco, no que for necessário. Então, o que esse projeto de financiarização da Embraer, que culminou em 2006, quando ela reestruturou, fez uma reestruturação patrimonial, se foi importante para a Embraer, naquele momento, se capacitar, alavancar financeiramente, poder avançar com projetos, isso, 10 anos depois, em 2016 e 2017, esse controle financeiro pulverizado e majoritariamente estrangeiro levou à questão de impulsionar a parceria com a Boeing, e agora, que eu estou numa situação de crise, eles vão estar numa lógica do quê? Qual a lógica que o acionista tem? Receber o recurso do Estado, valorizar ações e vender na primeira oportunidade que tiver. O que vai entrar no capital da Embraer hoje, se não tiver o Estado? Ou vão ser concorrentes estrangeiros, ou então eu vou ter algum especulador que também vai entrar, alguma operação lá, anos 90, junk bonds, desmontar a empresa e ter um problema sério. Então, como vai ser feita a ação do Estado no controle? Eu não acho que seja uma estatização pura e simples, só trocar o sinal, mas uma lógica nacional de controle de projetos para a empresa. Até porque, nos próximos anos, a questão da lucratividade não vai estar em vigência, né? Não vai estar em vigência dentro dessa operação. Por fim, a última do Diegues, eu vou deixar até mais para o Thiago, mas eu só vou falar um pouco rapidamente. O Thiago, ele tem trabalhado muito mais com a cadeia, vou deixar na mão dele. Rapidamente, Diegues, empresas brasileiras são empresas pequenas, fornecedoras da cadeia são fornecedoras de empresas pequenas, familiares, entre aspas, né, geralmente formados por ex-funcionários da Embraer, atuando principalmente na área de metal mecânica. Tem uma competência razoavelmente tecnológica em produção, em processo, empresas de usinagem, de tratamentos de metal, produção de compósitos em algumas áreas. E a área mais, digamos, onde eu tenho uma atuação mais forte da cadeia são as empresas de engenharia. Aí você tem algumas empresas de engenharia brasileiras engenharia aeronáutica, que tem uma competência maior. Mas deixo para o Thiago a parte de cadeia com ele. Obrigado. Espero ter respondido. Obrigado, Marcos. Eu tenho muitas perguntas que caíram aqui, que chegaram pelo chat. Eu agradeço a todos pelas perguntas. Thiago, tem duas perguntas específicas que vão bem nessa linha de que o Marcos falou, das cadeias, né? Uma é da Janaína, o fone. A Janaína pergunta, Thiago,
essa questão da inserção das empresas em cadeias globais de valor é uma discussão muito relevante, e a relação que você coloca, Tiago, entre essa inserção e o sistema nacional de um país de origem também faz muito sentido. Tá? Talvez isso seja mais verdadeiro quando se pensa na inserção não periférica das empresas nas cadeias globais. Tá? A Janaína pergunta, então, quando a inserção é periférica, não é necessário a conexão da inserção das empresas com as capacidades do CNI não é direta. Você não acha que é necessário qualificar essa inserção que você analisa? Eu queria engatar uma pergunta que o Diegues fez, que ele endereçou a você, também sobre a questão das cadeias. Tiago, vou achar aqui, né? Como a forma de organização da cadeia global tem afetado as estratégias de empresas da Rússia e da China, especificamente, né? Porque, segundo o Diegues, uma integração da cadeia já consolidada pode trazer benefícios aos latecomers. Por outro lado, dada a relação quase simbiótica que você apresentou, poderia barrar esse catching up, dados os fatores geopolíticos. Tiago, por favor, tem muitas outras perguntas, eu acho que essas duas, elas resumem bem essa questão dessa relação da indústria aeronáutica brasileira, especificamente da Embraer, com a cadeia de valor. À vontade. Ok. Renato, obrigado. Obrigado, Janaína e Diegues, pelos comentários perfeitos, ótimos. Vou começar pela Janaína, tá? Que foi a primeira pergunta, e também porque já dá o gancho. Sim, Janaína, a gente precisa qualificar porque os resultados são diferentes, as relações são bastante diferenciadas. Normalmente elas começam pela associação com pessoal qualificado e vai se abrangendo para novos requerimentos, relacionamento em relação a requerimentos de qualidade, de padronização e testes. Esse trabalho, esse primeiro momento, eu estava analisando toda essa estrutura. E agora a gente vai começar a entrar nessa qualificação para começar a fazer os estudos de caso. No caso específico do que o Diegues perguntou, é o que a gente já está fazendo, é estudar a China e a Rússia. No caso do Brasil, o que a gente está tentando sinalizar agora é que existe um bloqueio, né? Pode existir alguma situação que esses fluxos, eles não se complementem, porque vai existir um bloqueio, porque não vai existir esses transbordamentos. Esses transbordamentos que eu estou falando, aí eu vou complementar o que o Barbieri falou, na verdade eu vou dizer que eu estou de acordo com tudo que o Barbieri falou, é difícil, existe pouco transbordamento vindo da cadeia de valor, porque, na verdade, quem aprende na cadeia de valor no Brasil, basicamente, é a Embraer, e ela não transborda isso para os demais por causa da relação de governança. Então, no Brasil, concordo totalmente com o que o Barbieri falou, e para mim isso gera um bloqueio muito grande, que isso dificulta realmente a atuação dessas empresas periféricas, no qual elas consigam alimentar e no qual elas consigam receber a alimentação do sistema de inovação. Isso é um trabalho em andamento, tá, Janaína? Então, realmente, a gente não tem essa estrutura da qualificação para te passar. O que o Diegues perguntou, deixa eu achar aqui a pergunta, que eu acho que é mais fácil ficar olhando. Ok. As estratégias de catching up da China e da Rússia. Exato. Essa estrutura simbiótica me diz que eu tenho que fazer algum desenvolvimento interno. A minha defesa é essa, que precisa existir um desenvolvimento interno para que ele prolifere e realize essa simbiose do sistema de inovação e cadeia global de valor e que isso transfira essa capacidade para a empresa. Basicamente, é isso que a China e a Rússia estão fazendo. Tá? Essa forma de organização a China e a Rússia estão fazendo desse jeito. Como? Bom, de maneira bastante rápida e sucinta, como basicamente a China tem feito em todos os outros setores, tá? Se a gente olhar o projeto de desenvolvimento do C919, que é o projeto da Comac, que é o projeto que está em pé de competição com a Embraer, a gente vai ver que existe uma relação de fornecimento de fornecedores os fornecedores especializados da China, eles estão na Europa e nos Estados Unidos. Porém, a estratégia de atuação da China nesses projetos e nessas relacionamentos com os fornecedores é uma estratégia de parceria para o fornecimento de subsistemas, mas através do estabelecimento de joint ventures, que normalmente essa joint venture, normalmente é 50-50, tá? Então, você tem, por exemplo, no caso do trem de bolso, você tem a Liebherr,
atuando na China, uma empresa que é a Liber chinesa, no qual é uma joint venture da VIC, que é uma das empresas estatais chinesa, junto com a Liber francesa germânica, ok? Então, você tem essa atuação. Estou dando só um exemplo. Você tem o exemplo também na produção de sistema de refrigeração, no qual a Liber também está, junto com uma joint venture chinesa, que ela é da Parker, que é uma empresa americana, junto com a VIC também, que é a empresa estatal chinesa, e no qual ela tem se capacitado, e quando você começa a analisar essa capacitação dentro do C919, você vê que essas empresas e que essa joint venture já está formando capacitação, no qual o trem de pouso do C929, que é o acima, ele já está sendo colocado também, essa joint venture e essa empresa chinesa vai fazer essa oferta. Além disso, você tem casos no qual existem possibilidades e perspectivas de que houve espionagem, por exemplo, no caso do motor, tá? No qual a China, a Comac contratou a CFM, que é uma joint venture da GE com a Safran, que a Safran é francesa, e a GE, para produzir os motores, porém, em 2016, uma outra empresa estatal chinesa, que é a Aero Engine, ela começou a produzir um motor que está em fase de desenvolvimento, ok? Não está comprovada a capacidade produtiva dele, mas que já está se colocando que ele vai ser um dos motores de produção do C919. Então, presta atenção como a China, eu só dei o exemplo da China, da Rússia a gente poderia falar, mas toma mais esse tempo todo que eu estou falando. Mas como ela tentou se colocar na cadeia global de valor e trazer esse aprendizado da cadeia global de valor, englobando ele com o sistema de inovação, porque se a gente vai olhar toda essa estratégia de joint venture, ela também está ligada sempre com instituições, sempre é exagero, né, mas está ligada muitas vezes com instituições que fazem parte do sistema de inovação e não são as instituições de fim produtivo, tá, mas são instituições de ensino e pesquisa, para fazer com que essa retroalimentação, ela fosse estabelecida e capacitada as empresas chinesas, tá. Se a gente for ver o trabalho da Rússia, o trabalho da Rússia caminha muito próximo, e a Rússia e a China, elas estão trabalhando de maneira muito conjunta agora, até no projeto do C929, tá? Mas o caso do MC-21 da Rússia, russo também tem muito desses casos, no qual os motores da Pratt & Whitney foram selecionados, aí a Rússia começou a desenvolver por uma empresa estatal também um outro motor, e vai por aí afora, a gente pode trazer esse ponto. Então, essa simbiose é estabelecida através da realização de capacidades que ela vai englobando na cadeia de valor, pela pressão que ela tem de capacidade de poder de mercado, ok? Eu acho que eu respondi. E a resposta que o Barbieri tinha passado para mim, eu só defino falando, concordo com tudo, e coloquei lá no meio falando que basicamente é isso, a gente tem esse bloqueio, ao meu ver. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Marcos, pelas apresentações, pelo debate. Nós temos excelentes perguntas mandadas pela Mariana Baraghini, pelo Felipe Peixoto, pelo Roger Oliveira, pelo José Augusto, pela professora Lígia Urbina, do ITA, mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Aí nós anotamos todas essas perguntas, vou passar para os dois apresentadores, para o Marcos e para o Tiago,